Bom, situação complicada que depende muito da gestão forte do governo do Estado. Estamos aqui recebendo o secretário da Administração, Franzé Silva, que vai falar um pouco conosco a respeito destes e outros assuntos. Secretário Franzé, boa tarde. O Estado tem conseguido manter até aqui o pagamento dos servidores em dias. Qual a importância de ter a aprovação de um projeto como esse, que tramitava aí na CCJ, para garantir que haja saúde financeira para o Estado? É importante que nós tenhamos essa discussão de forma salutar com a sociedade, especialmente com hoje os nossos parlamentares na Assembleia Legislativa. É só verificar, Joelson, qual é o nível de taxação desses produtos em outros estados. Outros estados já estão até com alíquotas superiores a essas alíquotas que estão sendo agora apreciadas na Assembleia. O que nós visamos, acima de tudo, é dar tranquilidade para o povo do Piauí. Nós temos que ter muita clareza do tamanho dessa crise, analisar os motivos pelos quais o Piauí ainda não entrou dentro desse furacão, desse olho do furacão, e que é importante, principalmente para os trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado, mas também para a economia. Toda a economia do Piauí, ela gira muito em torno do pagamento e da organização do Estado. Eu acho preocupante quando se faz algum debate de um cunho tão importante, que é a estabilidade do Estado, somente com a visão eleitoreira. Você acha que foi isso que aconteceu hoje na Assembleia, na CCJ? Não, eu acredito que é preciso apreciar essa discussão com o olhar sobre o Estado. Se estivesse fazendo propostas de aumento salarial, de propostas de aumento de taxação de ICMS, num cenário em que o Estado não houvesse dificuldade financeira para administrar, caberia sim todo um detalhamento, todo um olhar mais cuidadoso. Mas o que nós estamos vendo é que o Piauí hoje é um dos poucos estados, hoje se fala em 3 estados do Brasil, que não estão com atraso de salários, um dos poucos estados do país que estão com seus serviços essenciais sendo prestados sem interrupção, e estamos buscando uma forma de não entrar nesse circuito de atraso e de desorganização administrativa e financeira. Uma das saídas é exatamente em cima de produtos como o fumo. Como é questionar, aumentar a alíquota sobre o fumo é uma coisa que precisamos abrir essa discussão com a sociedade brasileira. Então, nesse momento em que a gente precisa melhorar a arrecadação, não entendo por que se travar um debate dentro da Assembleia de uma coisa que é pacífica em outros estados em relação a esse aumento de alíquotas. O Elivaldo Barbosa acompanhou esse debate hoje na Assembleia Legislativa, Elivaldo. Bastante acirrado, a ponto da matéria não ter sido sequer votada na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Clima tenso na Comissão de Constituição e Justiça. Oposição e situação batem boca, trocam farpas. No centro das atenções, a mensagem do governo que eleva alíquotas do ICMS nos setores de fumo e derivados, combustíveis e telecomunicações. Os governistas, com maioria na comissão, não conseguiram vencer a resistência da oposição. Pedidos de vistas atrasaram a votação da mensagem em plena sessão da CCJ, irritando os aliados do governo. A mensagem 40 gera a mais acirrada polêmica no Parlamento Estadual este ano. Mesmo em minoria na Comissão de Constituição e Justiça, a oposição conseguiu o que pretendia na movimentada sessão de hoje. Com muitas obstruções, a sessão acabou não votando o polêmico projeto que prevê aumento na alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em 3 setores da economia. E não há mais previsão para a votação nem mesmo aqui, no início da tramitação da matéria. Essa sessão aqui vai ser conhecida nos anais dessa casa, dessa Assembleia Legislativa, como
dia da vergonha, o dia que o governador Wellington Dias autorizou a truculência contra o parlamento. Nós vamos estudar aí a justiça, certo? Entrar com mandato de segurança para que a justiça possa suspender até que volte tudo à sua normalidade. Nós estamos aqui, né, fato de discussão, é uma matéria que já veio do governo em regime de urgência, está em 45 dias para ser debatida e votada, e certamente nós iremos utilizar todo esse prazo para sensibilizar os deputados que a maneira de combater crise não é aumentando imposto, é sim enxugando despesa, cortando gasto, cortando a máquina administrativa. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Evaldo Gomes, lamentou o comportamento da oposição durante a movimentada sessão da CCJ. Eu acho que esse tipo de atitude não cabe bem ao parlamentar. Eu acredito na democracia, a democracia é a decisão da maioria. Agora, eu não vou me intimidar. Eu, como presidente desta comissão, irei conduzir as coisas como deve ser conduzido, ouvindo todos os meus pares, agora sem manobras e sem ameaças. Tá aí, sem manobras e sem ameaças, foi o que disse o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas que teve o microfone retirado das mãos de Elivaldo Barbosa. Exatamente, e nós temos essa imagem, foi num momento talvez mais tenso, Joelson, porque foi o extremo, né, digamos assim, num calor de uma discussão lá entre o deputado Robert Rios Magalhães e o presidente Evaldo Gomes, aconteceu esse ato em que o deputado Robert Rios estava sem o microfone para falar, ele tomou o microfone do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e passou a monopolizar a fala durante a sessão. Vamos ver como é que foi essa imagem que nós temos aí. Aí o gesto de tomar o microfone, um gesto violento, né? Foi obrigado a turma do Deixa Disso a entrar em ação, né? O deputado Edson Ferreira, o deputado Marden, depois chegou o deputado João Madison, o deputado Júlio Arcoverde, para evitar o pior, que seria um confronto até muito mais acirrado do que se poderia imaginar. Secretário Franzé Silva, o senhor que acompanhou tudo isso aqui dos nossos estúdios, queria saber também a respeito desses argumentos da oposição, que é, por que o governo não corta cargos comissionados, não corta coordenadorias, por exemplo? Nós provamos em todos os debates na Assembleia essa tônica que era sempre que o Estado é muito gastador. Apresentamos dados concretos, Joelson, o que se representa os gastos com serviços terceirizados no Estado. Hoje nós temos cerca de 3.200 cargos comissionados, mais da metade desses cargos são ocupados por servidores efetivos e temos ali um quantitativo muito irrisório, cerca de pouco mais de 2% do gasto com a folha. Então, cortar 2% do gasto com a folha, se isso resolvesse, o Estado hoje estaria praticamente resolvida a sua situação de equilíbrio. Não é isso. Nós temos hoje uma situação de um custeio também bastante enxuto. Nós pegamos do governo anterior o custeio que girava em torno de mais de 100 milhões de reais, reduzimos isso para hoje na faixa de 70 milhões de reais. Se cortar mais, vai faltar combustível para a polícia estar na rua, vai faltar munição, vai faltar medicamentos nos hospitais. Então, isso não é hoje o gargalo da economia piauiense. Hoje nós temos um caso específico que é a queda de receita. Acabamos de ver uma matéria nacional onde está colocada a crise que o Brasil vive, que é a crise política. E essa crise política ela repercute na economia. São todos os estados, todos os municípios e até mesmo a União que está sendo penalizado com a diminuição da receita circulante, que impacta de forma muito forte nos impostos e, consequentemente, nas transferências para estados e municípios. E isso é um dos pontos. O outro ponto, no caso específico do Piauí, é hoje a situação da Previdência. Nós colocamos isso desde o primeiro dia de mandato, como uma das preocupações que nós tínhamos, para não parecer que estamos chegando nesse momento com um fato novo para justificar a crise. Nós dizíamos isso desde o primeiro momento, quando nós fizemos a criação da Previdência separada, quando nós colocamos a necessidade de capitalizar o fundo, de que o Piauí estava caminhando para uma situação insustentável em relação à sua economia por conta
do déficit que tem dentro da Previdência. E colocávamos naquela época a situação do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. São fatos que, se pegar todos os arquivos aqui da Cidade Verde, vocês vão verificar a minha fala, a fala do governador e dos outros secretários da equipe econômica nesse sentido. Então, hoje nós precisamos ter uma resposta para a sociedade. Vamos deixar o Piauí caminhar no rumo dessa desorganização que os outros estados vivem, ou precisamos tomar algumas decisões que podem ser um pouco amargas, mas são necessárias. Queremos é que a Assembleia Legislativa tenha sensibilidade com o povo do Piauí, não com o governo. Nós precisamos ter clareza de que essa alíquota que já existe em outros estados, via ser adotado no Piauí, pode evitar que o Piauí venha entrar numa situação mais complicada ainda. E aí a responsabilidade de todos os parlamentares do Piauí, eu acredito na Assembleia Legislativa, vai, com os ânimos já mais calmos, poder apreciar essa matéria. Precisamos de novas receitas e tirar a receita de um setor que hoje, em outros estados, já estão sendo tributados, não acredito que isso seja o problema que a gente vai ter de apreciar isso na Assembleia. Tá certo. Secretário Franzé Silva, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Eu que agradeço. Acho que a gente precisa pensar no Piauí, Joel. Toda vez que se fala que o Estado vai atrasar salários, a gente cria um clima muito ruim na economia do Estado. São empresas que poderiam estar comprando estoque para poder, no período natalino, estar vendendo. São empregos que poderiam estar sendo gerados desse sistema provisório que existe sempre no final do ano. Então, se falar em atraso de salário, significa travar a economia do Estado, tirar empregos que podem estar sendo gerados. Queremos um Piauí que tenha união, tenha diálogo para poder superar esse momento difícil. Muito obrigado ao secretário Franzé Silva pela participação. Obrigado a você também, Elivaldo Barbosa. Pois é, Joel, só para informar que na quinta-feira a reunião em caráter de urgência, urgentíssima, da Comissão de Constituição e Justiça apenas. A comissão vai apenas analisar a constitucionalidade da matéria. O presidente Temístocles Filho me informava agora há pouco, enquanto conduzia a sessão ordinária na Assembleia Legislativa, de que a matéria não será ainda votada e apreciada na quinta-feira na Comissão de Finanças. Vai ficar para a próxima semana, mas na quinta-feira vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça a partir das 9 horas da manhã.